Olá, aquarianos! Vamos para mais uma leitura do mês de setembro de 2020, válida para todos os aquarianos de Sol, Lua ou Ascendente, tá? Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Aquário, setembro de 2020. Seis de espadas, vamos deixar aqui por enquanto. É um dos panos de fundo. Vamos esperar o próximo pano de fundo para a gente fazer a leitura das duas cartas em conjunto. Aquário. Ó, aqui saltar um as de paus, que fala de uma nova energia, um novo gás, uma nova fase. Eita, o sol também quis saltar. Bem positivo, né? As de pau, sol, conexão com a fonte também, né? Aquário, parte afetiva, parte material em setembro de 2020. Seis de copas, seis de copas, seis de espadas. Acho que alguma coisa aqui relativa ao passado. Não diria que tá voltando, não. Eu diria que vocês estão deixando para trás. Ultrapassando, né? Porque o seis de espadas é uma carta de transição, é uma carta de desapego, um desapego consciente, né? Uma transição consciente. Escolher deliberadamente deixar uma situação para trás e seguir em frente, né? Vamos lá. Parte geral da leitura. A lua, dois de paus, a coragem, o experienciar, a lua, o dois de paus, a justiça ou a força, né? Varia. O três de paus e os amantes. Bom, carta da lua abre a leitura. Aqui chama-se vidas passadas, né? Mas é a lua no tarot tradicional. A lua pode falar de algum momento de incerteza, alguma insegurança, um momento onde a gente não consegue enxergar as coisas com muita clareza. É a primeira carta, é a energia que vocês vêm trazendo do passado, tá? Alguma incerteza, alguma insegurança, algo que vocês não conseguiam enxergar com muita clareza ainda. Já entrando aqui no mês de setembro, tem duas cartas aqui na leitura que falam de possibilidades, né? Que falam de escolhas e da necessidade de você ter coragem, literalmente falando, para fazer essas escolhas, né? Tem a ver com isso aqui. Lembra que eu falei de fazer uma escolha, né? Consciente, uma transição consciente. Aqui também. Escolhas. E especialmente a carta dos amantes fala muito de livre-arbítrio, né? Para alguns isso aqui tem a ver com vida amorosa, né? Mas não todos, tá? Não vamos especificar demais a leitura, uma leitura que é geral, né? Aqui vocês dando os passos, né? Veja que o 2 está refletido aqui com o 3 de paus na sequência correta, né? Então, o 2 de paus é essa carta que fala de
possibilidades, né? O próximo passo é o 3 de paus, experienciar alguma coisa, mas exige da parte de vocês coragem, tá? Até porque a leitura abriu com uma carta que fala de algum receio, algum medo, que é a lua, né? Livre-arbítrio, tá? Livre-arbítrio. As cartas estão muito positivas. Mais uma carta de número 6 aqui, né? Um 6, agora aqui um arcano maior, né? A gente já tinha visto uma questão de escolha aqui, a questão da escolha continua aqui e continua aqui, só que num arcano maior, né? Que tem uma força maior, vamos dizer assim, tem uma importância maior no momento de vida, né? E muito mais do que uma simples escolha é o poder do livre-arbítrio, é entender isso como um poder e não ficar numa situação de vitimização, né? Vamos seguir em frente. No final da leitura, vocês sabem que eu vou fazer os cruzamentos, a gente vai ter outras informações, né? Vamos lá. Parte afetiva. 7 de paus, valete de ouros, as de paus, rainha de copas e as de espadas. Então, vamos falar com solteiros, né? Tem muitas cartas aqui na leitura que falam de novos inícios, né? Valete, as, 2 ases. A leitura abriu com o 7 de paus. O 7 de paus é uma energia de conquista, mas é uma energia um pouco defensiva também. Pode ser que vocês, né, estivessem um pouco na defensiva com relação à vida amorosa ou alguém em questão. Tô falando com solteiros, tá? Mas tem aqui alguma movimentação, né? Os valetes são mensageiros, eles têm a ver muito com comunicação, tá? Então tem aqui uma novidade, né? Aparecem também na leitura pessoas, e aqui eu não tô nem falando de gênero, né? Mulher, homem, porque é uma leitura geral, mas é uma leitura onde aparecem pessoas e aparecem inícios, né? Então aqui podemos, para os solteiros, podemos até falar de uma pessoa, falar de mais de um início, né? Mais de uma possibilidade, já que a gente viu aqui questões de escolhas, né? É uma possibilidade de leitura. Podemos falar também de alguma diferença que exista entre você e essa outra pessoa, né? Já que esse valete está refletido com essa rainha. Então pode ser uma diferença de idade, se não for uma diferença de idade, pode ser uma diferença de maturidade ou algum outro tipo de diferença. Pode ser diferença econômica, enfim, né? Isso por si só não quer dizer que a relação não vá dar certo, né? É só um elemento que veio aqui na leitura, uma diferença, né? O pajem é uma carta mais jovem, mais imatura, a rainha tem maior maturidade, maior entendimento das próprias emoções, são de naipes diferentes, enfim. Mas tem aqui um grande entusiasmo no centro, né? Entre você e essa pessoa. Um grande entusiasmo, tá? As de paus. O as de paus, o as de espadas são cartas muito iniciais, sugerem aqui uma faísca, né, vamos dizer assim. Cuidado apenas com aquela energia defensiva, né? Porque o as de espadas é uma carta positiva, ela também fala de um novo início, ela fala de novas ideias, enxergar as coisas de uma forma verdadeira, né? Mas ela tem o fio cortante também, né? Para quem está, então assim, para quem está solteiro, está bem favorável aqui um novo início.
Se vai ter continuidade, aí mais para frente, né? As cartas aqui ainda estão bastante iniciais, mas aparecem pessoas, aparecem oportunidades, ok? Para quem está em um relacionamento, né? O que eu vejo é uma renovação, né? Porque tem cartas aqui, ó, de entusiasmo, de novos começos. Então você está numa relação, pode ser recente, pode ser há muito tempo, mas a gente vê aqui uma renovação dessa relação, o que eu vejo com muitos bons olhos, né? Renovação da paixão, renovação de ideias, renovação de tudo, né? E a parte aqui sentimental, que veio representada pela Rainha de Copas, é amadurecendo, né? Veja que o naipe de copas foi o que veio assim mais maduro, né? Veio representado por uma rainha. Então a parte emocional da relação crescendo e renovando aqui a parte mental, renovando a parte do fogo, né, da paixão. Todos os naipes presentes, né, ouros, paus, copas e espadas, mostrando aqui um equilíbrio também. Bem bacana, tá? Renovação. Na parte material, a lua, a força, 10 de ouros, 3 de paus e 9 de paus. Duas cartas aqui vieram na mesma posição, né? Isso aqui é o 3 de paus, isso aqui é o 3 de paus. Isso aqui é a lua, isso aqui é a lua. Bom, então a lua abre a leitura falando de um momento de incerteza, né? Isso está acontecendo para muita gente nesse período. Alguma insegurança aqui com a lua, tá? E parte material, né? Trabalho, dinheiro, estudos, corpo, tudo que tem a ver com a vida material, tá? Mas acaba que a gente, né, acaba falando mais de trabalho, dinheiro, mas pode ser tudo isso, tá? Alguma insegurança. Agora, as cartas que vêm a seguir são bem positivas, já entrando aqui no mês de setembro, né? A força. Se aqui há uma, porque temos uma dualidade aqui, né? A lua fala de inseguranças, né? Medos. E a força, por outro lado, é uma carta de coragem. Então a gente vê uma mudança de postura, né? De postura no sentido de vocês ficarem aqui muito mais autoconfiantes do que vocês estavam, tá? Então pode ser que aconteça algo, né, que ajuda a despertar essa autoconfiança, essa coragem, né, que a gente vê aqui na carta da força. O 10 de ouros, no centro da leitura, ele é uma carta de estabilidade, é uma carta de prosperidade, né? Isso já pode ser uma realidade na vida de alguns de vocês e para outros nem tanto, né? Não quer dizer que isso seja uma realidade, mas pode ser um ideal que vocês desejam alcançar, né? E se for esse o caso, tá bem favorável aqui, tá? O 3 de paus mostra aqui uma expectativa positiva, né? Porque o 3 de paus mostra um personagem olhando aqui para o horizonte, ele está esperando o barco dele, está esperando o carregamento dele, né? E ele já está vendo aqui os barcos chegando. Então, o 3 de paus é uma carta que fala de expectativa, mas é aquela expectativa onde nós já conseguimos vislumbrar os resultados, tá? O 9 de paus termina a leitura e fala de perseverança, não desistir de algo, tá? Mesmo que já haja aqui algum cansaço, mesmo que você já esteja ferido, persistir, tá? Então há aqui alguma questãozinha de espera, né, no 3 de paus, e a necessidade aqui de não desistir de algo, de persistir, de perseverar, tá? Porque para muitos o que vocês estão esperando é algo
ambicioso, vamos dizer assim, né? E não tô criticando, não, é algo bom, né? Mas exige aqui um pouquinho de paciência, coragem, força interna, né? Dominar aqui, ó, dominar o seu eu inferior, né? Dominar os seus medos, as suas inseguranças. Isso aqui tem muito de autoconhecimento, né? Cruzando as cartas, então, que eu falei, né? A primeira coluna tem a ver com a energia que vocês vêm trazendo do passado. Lua, sete de paus. Então, a lua, alguma insegurança, alguma incerteza momentânea. Mas o sete de paus é uma energia que eu associo com coragem também, tá? É uma carta de coragem, é uma carta de luta, é uma carta de eu supero essa lua, né? Já entrando aqui na energia do mês de setembro, dois de paus, o valete de ouros e a força. Aqui, como eu disse, realmente pode acontecer alguma novidade, né? Alguma oportunidade que chega na sua vida e que faz um clique, né? Você sai da energia da lua para uma energia de força. Então, é um grande clique, né? Porque a gente sai da energia da insegurança e do medo para uma energia de coragem e empoderamento, né? Então, uma novidade que chega, abrindo portas de possibilidades, e isso, né, já no começo do mês de setembro, já você já fica aqui mais forte, né, mais autoconfiante. No centro da leitura, a coragem, então coragem novamente, né, as de paus e 10 de ouros. Então, algo aqui exige coragem, né? É algo novo, tá? É algo que pode te levar a um 10 de paus, de ouros, desculpa, que é um símbolo de prosperidade, se tiver a ver com a sua vida material, prosperidade, abundância, estabilidade. Se tiver a ver com a vida emocional, relacionamentos sólidos, né? Prósperos também. Mas é uma energia inicial ainda, tá? Para a maioria de vocês, isso aqui está como um ideal que pode ser alcançado e que exige da parte de vocês coragem, né? É um novo início, é uma nova fase, uma nova etapa. E tem aqui um entusiasmo, bastante entusiasmo, fogo. Nessa coluna, três de paus, duas vezes, né? Essa carta de expectativa. A gente pode somar essas duas cartas e dar um seis de paus, que é uma carta de vitória, de reconhecimento, de conquista, né? Junto com a rainha de copas. Essa rainha de copas, falando energeticamente dela, né? Ela fala de entendimento das próprias emoções, ela fala de amor incondicional, né? E sim, pode ser alguém na vida de vocês. Um amor, né? Uma pessoa, uma mulher, uma amiga, uma irmã, uma mãe, enfim. Alguém que coopera, tá? Tem a questão da expectativa. Esse três de paus é como se fosse uma pequena vitória, né? E quando a gente chega no seis de paus, né, que é a soma dessas duas cartas, é que a gente tem a vitória indubitável, né? O número 6 está bem presente na leitura de vocês, né? Aqui, na soma dessas duas cartas. Pode ter mais alguma coisa aqui que eu não tenha visto também. A leitura termina com carta dos enamorados, as de espadas e 9 de paus. Falando aqui de relacionamentos, né? Namorados, fala assim de relacionamentos íntimos, enfim. O As de Espadas é uma carta que fala muito da verdade, novos inícios ou novas etapas baseadas na verdade, naquilo que é verdadeiro. E o Nove de Paus, que é uma carta de persistência, insistência, enfim.
O nove de paus, ele pode falar de algum desgaste, né? Só que ele vem aqui com o as, ele vem aqui com o as, né? Que mostra, como a gente viu aqui, uma renovação de algo que poderia estar desgastado, né? É uma escolha, tá? Agora, assim, de uma forma geral, né, não levando só para o lado dos relacionamentos, né, a carta dos enamorados fala de possibilidades, né, fala de livre-arbítrio, então fala de escolhas. E o as de espadas é uma escolha, tá? Cuidado apenas aqui com as resistências, com as barreiras que vocês colocam nas escolhas de vocês. Façam a escolha e banquem a escolha, né? Não se martirizem. Cruzando as cartas em X, Lua com enamorados. A gente pode até falar de uma questão bem romântica aqui, né? Lua com enamorados, né? E eu acho que pode fazer sentido para alguns, sim. Aí vem uma coisa assim bem romântica, né? Uma energia muito ligada assim ao fascínio, né? Enfim. Agora, uma outra questão, uma outra interpretação aqui menos romântica, menos bonita, né? São as incertezas diante das escolhas, mas isso aqui é um poder, né? Livre-arbítrio. E a Lua fala muito de intuição, né? Nem tinha falado aqui. Grande poder de intuição, é um lado muito positivo da Lua, tá? Muita intuição aqui, então, até para tomar decisões, né? Como é que eu não tinha falado disso ainda? Eu falei só do aspecto menos positivo da Lua, né? Mas fica aqui, tá? Intuição bem forte, né? Ainda mais aqui duas vezes, tá? Lua com nove de paus, né? Então tem a questão da intuição, mas tem a questão dos medos também. E o nove de paus mostra aqui um guerreiro que já tá ferido, né? Cuidado com cabeça dura também. Essa carta me faz lembrar disso, cabeça dura, tá? A força com três de paus. Força fala de autoconhecimento, junto com lua, principalmente, porque a lua é muito, né, águas profundas, mergulho profundo no inconsciente, né? Junto com a força, então tem muita questão de autoconhecimento aqui, empoderamento, domínio da sua fera interior, domínio do seu eu inferior, né? E esse olhar para frente com autoconfiança. Então, duas cartas aqui de autoconfiança, tá? Dois de paus e três de paus foi mais ou menos o que eu falei aqui, né? A sequência, o dois e o três. E essa sequência aparece aqui nesses cruzamentos, então, né? Temos o as no centro, o dois e o três. As coisas andando, né? E culmina aqui no nove de paus. Então, é um mês para dar andamento em algumas coisas, tá? Fazer escolhas, bancar as escolhas, olhar confiante, né, diante do seu caminho, do caminho que você escolheu. Boas expectativas. Coragem com 10 de ouros, então o 10 de ouros para a maioria é aqui um ideal que vocês querem alcançar, exige coragem, exige força, né? O centro da leitura é um as de paus, mostra aqui uma nova fase, mostra um entusiasmo, mostra uma paixão, mostra a conexão espiritual com a fonte, né? Essa carta aqui no tarô do Osho chama-se A Fonte. Uma vez fazendo essas leituras gerais que eu faço no YouTube, né? E aí eu falo muito das cartas de paus associadas à paixão, ao fogo, e alguém fez um comentário que falou assim que via nisso muito mais o fogo espiritual, né? É claro,
Fogo espiritual, podemos falar aqui da união, né, da ligação espiritual que pode haver entre você e uma pessoa. Claro, pode ser sim, mas é uma leitura geral, né? Então, assim, para eu falar de algo muito espiritual, de uma ligação super espiritual entre você e uma pessoa, teria que vir aqui mais cartas nesse sentido, né? Então, lembrando que é uma leitura geral, né? Então, eu não vou aqui arriscar falar do tipo assim, ah, vocês são vocês são almas gêmeas, né? Numa leitura geral. Então, né? Coloca a mãozinha na consciência aí, tá? E é isso. Vamos tirar a última carta. Aquário. Setembro de 2020. Saúde, cura. Cura planetária aqui. É, podemos estar falando dessa questão de pandemia aqui, claro, né? Veja bem, cura planetária, porque tem uma carta aqui nesse baralho que chama cura, né? Só cura. Agora aqui vem cura planetária e saúde, né? De alguma forma você sendo convidados aqui, né? Quando nós elevamos a nossa própria vibração, quando a gente não alimenta, né? Quando nós não nos alimentamos de notícias, né? Notícias cheias de desgraças, né? Isso por si só já ajuda a elevar a nossa vibração, né? Nos alimentarmos de coisas mais positivas, né? Então vocês de alguma forma sendo convidados aqui a ajudar o planeta nessa cura, né? Nessa questão de saúde, né? E aqui a gente pode realmente estar falando dessa questão, mas de uma forma geral, a saúde, né? A saúde emocional, a saúde de tudo, né? Eu vou ler a carta da saúde e a cura planetária fica aqui, que bonito, né? Uma coisa bem global, bem social, bem a ver com o signo, né, de aquário. Saúde. Saúde é um estado de equilíbrio e é o estado natural de todos nós. No entanto, todas as vezes que nos afastamos da nossa própria divindade, começamos a adoecer. O nosso corpo espiritual adoece, bem como os corpos mental, emocional e, por fim, o físico. Isso significa que antes de detectarmos uma alteração no nosso físico, muitos sinais já nos foram dados nesses outros níveis do nosso ser. Você é um ser divino, capaz de co-criar a sua realidade a cada instante da sua vida. Os seus pensamentos, emoções, atitudes e até as suas palavras afetam profundamente cada átomo que constitui as células do seu corpo físico. A sua saúde nada mais é do que um reflexo do que se passa dentro de você. Muitas pessoas pensam em buscar a saúde, mas permanecem focadas naquilo que enxergam como doença nelas mesmas. Como se tivessem sido encantadas, não conseguem se desprender desse círculo vicioso e ficam enredadas em padrões mentais, vícios emocionais e crenças nocivas a seu próprio respeito. Se esse for o seu caso, desvie o foco de atenção. Desvie o seu foco de atenção. Eu vou lembrá-lo novamente. Você é um ser divino, capaz de criar ao seu redor uma vida bela, radiante e saudável. Olhe para o que já existe de belo, harmonioso e saudável na sua vida e pratique a gratidão. A gratidão é uma das mais belas energias de cura a qual temos acesso. Se a carta da saúde surgiu hoje para você, existem neste momento energias angelicais prontas para ajudar você a mudar o seu padrão vibratório.
Você está sendo ajudado a superar qualquer obstáculo, a vencer qualquer desafio e a manifestar a sua natureza divina na forma de uma vida saudável, plena e radiante. Escolha pensamentos positivos para povoar a sua mente. Limpe o seu coração de emoções negativas, como a mágoa e o ressentimento. Conecte-se mais com o seu eu superior. Respire mais profundamente e deixe que esse ar leve a cada célula do seu corpo uma imagem de si mesmo saudável e feliz. É isso, aquarianos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações e recomendo que vocês assistam essa leitura novamente mais para o final do mês. Faz toda a diferença. A compreensão da mensagem vai se alterando com o passar do tempo, tá bom? Então, tudo de bom no mês de setembro. Namastê.